podem nos ver, nos ouvir, interagir conosco de todas as formas. Mas, Athena, sobre o que é mesmo que a gente vai falar hoje? Ai, aliás, eu falei tanto essa semana sobre isso, né? Vamos falar sobre colegas de trabalho e chefes tóxicos. Colega de trabalho tóxico. Eu já imaginei o cara tendo que trabalhar de máscara para poder conviver no ambiente de trabalho. Quem não passa por isso, né? Quem não conhece alguém, quem não tem uma história, né, Lu? Com certeza. Eu, inclusive, trouxe uma referência, eu não sei se tu conhece, o livro do Bernardo Statmaias, que fala sobre, eu até anotei direitinho aqui para não errar, né? Como lidar com pessoas difíceis e não ser dominado por elas. Bernardo Statmaias é um argentino. O livro foi publicado no Brasil em 2009. E eu não li o livro. Eu não li. Eu apenas fui na internet, eu quero ver alguma coisa que eu possa indicar. E o livro é um best-seller falando sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Então, assim, eu já fiquei curiosíssimo para ler esse livro. Mas eu vou perguntar para ti, que tu sabe que eu sou um perguntador nato, né? Que é aquela coisa de psicólogo. Para aí, deixa eu fazer um ar de psicólogo. Para aí. É, porque você é meu psicólogo favorito. Como essas pessoas habitam uma organização? Quem são eles? Quem são esses cidadãos? Me conta, pelo amor de Deus, Athena, que eu tô curioso. Bom, vamos lá. Todas as pessoas que trabalham em qualquer organização, elas vão trazer uma história de vida, né, Lu? Então, assim, em geral, as pessoas tóxicas, a gente vai ter vários perfis de pessoas tóxicas, mas, em geral, pessoas tóxicas são as pessoas que elas já têm problemas na vida delas pessoal e elas trazem para a empresa. Eu costumo dizer que elas só vão pulando de empresa, né? Elas são tóxicas onde quer que elas estejam. Então, assim, você vai ter os fofoqueiros, você vai ter os manipuladores, você vai ter os narcisistas, você vai ter os psicopatas, que eu disse, né? Eu fiz até um vídeo essa semana para falar sobre eles. Você vai ter aquelas pessoas extremamente negativas, né? Que você chega perto daquela pessoa, você conversa 5 minutos com a pessoa, você sente até que a sua energia cai, né? Uma coisa que você sente até físico. Então, assim, você vai ter um conjunto de pessoas que vão estar sempre baixando sua produtividade, sempre dizendo coisas que vão te desanimar, vão estar sempre reclamando. A gente vai ter muitas pessoas que são tóxicas numa empresa, né, Lu? São vários perfis, na verdade. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer é que para você identificar quando uma pessoa é tóxica, em geral a gente sempre sabe, a gente nem precisa identificar, mas a gente sempre sabe que alguém intoxica a gente, né? Você tem que ver se quando você chega na empresa, normalmente o que acontece? Quando uma empresa tem pessoas tóxicas e quando a empresa é tóxica também, você chega, por exemplo, e você chega cheio de energia para trabalhar, para isso, para aquilo, e quando você vê, você tá ali no meio de uma roda de fofoca, ou a pessoa falou um monte de coisa para você, e aí, quando você vê, você tá intoxicado. Ou então são aquelas pessoas que elas te fazem um mal tremendo, porque ou elas te boicotam, ou elas passam a perna, ou elas ganham mérito daquilo que você fez. E você termina o trabalho, você está cansado, você está sempre angustiado. Ou o chefe, que muitas vezes ele é tóxico, porque ele é inseguro, porque ele não sabe liderar. Eu costumo dizer que normalmente maus chefes e pessoas que estão em cargos de que elas não sabem ter liderança, que na verdade não são líderes, né? Eles são manipuladores, eles estão no cargo de liderança, mas eles não são líderes. O Rotieri entrou agora, está assistindo a nossa live aqui. O Rotieri é da cidade de Canoas, do lado de Porto Alegre, e ele trabalha muito esse item liderança. E ele está dizendo ali, são as pessoas que absorvem as nossas energias. Exatamente. Eu já fui líder em organizações, eu já tive líderes de organizações, e é extremamente desgastante
quando tu chega e a pessoa fica, como eu digo assim, ó, te vampirizando energeticamente. Tu chega bem, tu chega vibrante, tu chega alegre, pronto para trabalhar. E aí o convívio com aquela pessoa, ele começa, e daqui 15, 20, 30 minutos tu já está prostrado, sem forças, sem vontade de trabalhar, sem querer estar na empresa. Não é Então, verdade? você tem aquela pessoa, por exemplo, que, vamos falar uns tipos, vamos pegar as pessoas que são muito negativas. Você chega, vai tomar um café, a pessoa começa. Nossa, porque você viu que não sei quem fez? Nossa, porque você viu que não sei quem? Nossa, você viu que tal pessoa ganhou aumento? A pessoa, ela só reclama. Ela reclama do chefe, ela reclama do trabalho, ela reclama de tudo. Isso, em geral, é um comportamento que ela já traz de outros lugares. E por que que essas pessoas fazem isso? Vamos lá. Quem que é o perfil dessas pessoas que fazem isso? São pessoas que estão insatisfeitas com a vida delas, né? O Karnal fala muito, eu gosto muito que ele fala, que o fofoqueiro é um frustrado, né? Mantém a distância deles. E, em geral, é mesmo. Eles estão sempre com o olhar para fora. Eles estão sempre olhando o que o outro fez. Eles estão sempre querendo o que é do outro, porque eles não se comprometem com eles mesmos. Então, eles querem o seu cargo, eles querem determinado cargo, eles querem um aumento de salário, mas eles não querem fazer nada para conquistar isso. Lu, eu costumo dizer assim, tem três coisas que você pode fazer diante de pessoas tóxicas. Seja na sua vida... Anotem. Ó, a Atena disse 3 coisas, anotem. Seja Fala na aí, vida Atena. pessoal ou seja no trabalho. Bom, a primeira coisa, tirar a pessoa da sua vida, tá? Na nossa vida pessoal, em geral, é mais fácil a gente fazer isso. No trabalho, muitas vezes, a gente precisa conviver com essas pessoas, né? Mas muitas vezes no trabalho também, a gente pode... Lu, só um minuto aqui que eu não sei porque apagou. No trabalho, às vezes... Manipuladores são terríveis. No trabalho, às vezes, a gente pode sim se afastar dessas pessoas. Vale a pena a gente levar isso em consideração, se for possível, tá? Segunda coisa, aprender com essas pessoas. Como aprender com essas pessoas? Primeira coisa, para você aprender com essa situação, com pessoas tóxicas. O autoconhecimento. O autoconhecimento ele é essencial para você lidar com pessoas tóxicas. Por quê? Porque você precisa saber o que incomoda. O que tem no outro que te incomoda. O que é... Claro? Olha só. Não, nós nos damos super bem. O povo aí que vai ficar apavorado com nós dois. 2 faladores, né? Eu sempre digo assim, ó, e isso eu disse na última empresa que eu fiz consultoria. Cada pessoa difícil para ti, e eu digo para os meus mentorados também, cada pessoa difícil para ti, tu tem que olhar para aquela pessoa, seja ele um manipulador, um narcisista, uma pessoa tóxica, direta ou indiretamente, tu tem que olhar para ele como um professor teu. Uma pessoa que está te ensinando, eu até fiz uma postagem no LinkedIn sobre isso, uma pessoa que está te ensinando muito sobre ti mesmo. Porque se aquilo te incomoda tanto, se aquilo te tira tanto da tua zona de conforto, afinal de contas, o que é que essa pessoa faz ou que ela tem no seu comportamento que verdadeiramente me incomoda tanto? Talvez o problema não esteja tanto lá, mas muito mais aqui. Então, quando eu olho para este elemento como um professor, eu passo a fazer uma coisa muito importante, a aceitar e não brigar, e simplesmente passar a ser eu, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, comportamento tóxico, meu colega é tóxico, minha secretária é tóxica, a guria do cafezinho é tóxica, o chefe é tóxico, mas eu esqueço de olhar para a minha pessoa e fazer a seguinte pergunta, até que ponto o tóxico na organização, ou na família, ou no grupo de amigos, não sou eu? Exato. Então, é uma pergunta que eu ia fazer. Por que é preciso o autoconhecimento? Porque você precisa saber se você também não é tóxico. Se você também não gera aquele tipo de resposta. Eu costumo dizer, Lu, assim, uma coisa para isso. Para você usar isso como uma maneira de você aprender. O não. Você tem que aprender a dizer não para o outro e para você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que aprender a colocar limites para pessoas que são tóxicas, seja o fofoqueiro, inofensivo no primeiro momento, vamos pensar aquele que gosta de fazer intriga, até o psicopata. Você precisa aprender a dizer não, você não vai atravessar determinados limites.
E você precisa dizer não para você mesmo quando diante de um fofoqueiro, por exemplo, você decide não entrar na fofoca, né? Porque assim, você entra na fofoca, você fala mal dos outros junto com ele, é claro que vai incomodar, porque faz parte daquilo. E uma outra coisa, que assim, contra resultados não há fatos. Eu sempre falo isso. Quando você está focado no seu trabalho, quando você está fazendo aquilo que você tem que fazer, sobra pouco tempo para essas pessoas. É difícil? Gente, claro que é difícil, eu sei que é, tá? Você está ali sentado tentando fazer o seu trabalho e está ali aquelas pessoas fazendo fofoca, e falando mal disso e falando mal daquilo. Mas a gente precisa dizer não para a gente mesmo. Eu não vou entrar nisso. O Karnal fala uma outra coisa. Isso exige, isso exige muito de autoconhecimento. Porque, na verdade, o que tu estás falando, principalmente agora sobre os fofoqueiros, é o seguinte: tu tem que fazer com que o teu ouvido tenha filtro e que esse filtro, que nem a historinha de Sócrates, né? Tu tem que fazer com que isso tenha filtro e ver o que tu vai vender disso. Ah, eu não quero entrar nesse círculo. Tem muito a ver com os teus valores. Tem muito a ver com o teu posicionamento, com o teu jeito de ser. De novo, autoconhecimento e, de novo, jornada do crescimento, jornada do aperfeiçoamento. A partir do momento que eu aprendo a dizer esses nãos, não só para o outro, mas para o meu comportamento inadequado, para o meu comportamento desconstrutivo, eu também estou me permitindo, neste momento, dar um passo firme, seguro, na minha elevação moral, no meu avanço. Isso é essencial. É assim, ó, tem a Monja Cohen, né, eu adoro ela, e tem um vídeo dela bem curtinho que ela conta, que ela fala, né, o que fazer com as pessoas tóxicas, negativas na nossa vida. Aí ela fala um conto, ela conta Shurigan, que Shurigan acorda todo dia e ele fala assim, Shurigan, você tá aí? Aí ele fala, sim, estou aqui. Aí ele fala, Shurigan, não deixe que ninguém me engane hoje. E aí ela explica, quando ele pede, não deixe que ninguém me engane hoje, que o quê? Não deixe que as pessoas despertem em mim o pior que eu tenho. Né? Não deixe que ninguém controle, não deixe que ninguém faça do meu dia um dia ruim. E assim, Lô, uma coisa que é muito importante, eu gosto muito daquela frase, quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Isso é muito verdade, né? Então, assim, nós não somos capazes, uma coisa muito importante para a gente lidar com pessoas tóxicas, do mais leve ao mais grave é o quê? Nós não somos capazes de mudar o comportamento do outro. Existem pessoas que jamais vão mudar. Aquelas pessoas que elas não estão abertas para mudança. Elas não querem mudar. Você pode mudar você mesmo, o outro você não pode. E não adianta a gente gastar nossa energia, às vezes a pouca que a gente tem, porque os tópicos já sugaram tudo, querendo mudar os outros. Mas isso que tu está trazendo, Atena, é essencial. De novo, ó, outro ponto para o povo anotar. Na maioria das vezes, a gente chega em casa e descarrega na família. Porque aquele trabalho está um saco, porque aquele chefe não presta, porque aquele colega isso, blá, 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 blá. E não olha para nós. De novo, não olha para nós para ver, de novo, os filtros, como nós podemos mudar o nosso comportamento, o nosso posicionamento nos ambientes, de forma que a gente passe a olhar, bem isso, olhar para aquilo que enaltece e cresce positivamente e não a alimentar estas coisas negativas. Porque o que acontece? Se o outro é negativo e eu venho de encontro, eu vou reforçar o negativo dele. E aí tem dois no ambiente de trabalho multiplicando e se degladiando. Acontece muito nas organizações. Agora, se eu vejo, identifico, mapeio, fulano é negativo, e crio os meus sistemas de defesa, seja ele na forma que eu me comunico com essa pessoa ou na forma que eu convivo com ela, mais próximo, menos próximo, isto muda os resultados. Nós temos que passar a ser pessoas um pouco mais pragmáticas quanto a esse assunto. Problema, solução. E não ficar, como disse hoje a Priscila para mim, ali de mimimi. Quando tu quer ficar de mimimi, compra um gato gago. Lu, é exatamente isso. Eu posso te falar assim, que eu tive 20 anos no mundo corporativo. Então, né, eu
esse tempo todo eu sempre observei a maior dificuldade das pessoas, o que faz com que as pessoas fiquem ali a vida inteira, é o quê? Elas se deixam intoxicar, elas deixam que uma pessoa faça com que o dia a dia delas fique péssimo. É claro que vamos colocar aqui um ponto e vamos falar uma coisa muito importante também. Pessoas tóxicas, dependendo do grau de toxicidade, pode agredir a gente gravemente, tá? Então, assim, é importante você saber se essa pessoa que está ao seu lado está te assediando moralmente, se essa pessoa é um psicopata, se essa pessoa é um narcisista e se você está doente. Tem duas coisas diferentes aqui para a gente diferenciar, para você saber se você está doente ou se você só está acostumado a viver num ambiente assim. Então, você falou de chegar em casa. Você trabalhou lá, tá com a pessoa tóxica, ambiente tóxico, aí você chega em casa. Aí seu marido, sua mulher pergunta, oi, tudo bem, como é que foi o dia? Ah, porque fulano não sei o que, porque fulano não sei o que. Você fica horas falando aqui. Você já passou o dia, você já passou o almoço, você já passou o café falando. Você é consumido, sua vida é consumida. Você não consegue dormir direito por conta daquela pessoa, tá? Isso. E essas duas situações podem acontecer. Uma pessoa está doente e outra pessoa não está doente. Uma pessoa tem que estar acostumada com isso. Ou seja, ela não vai resolver, ela tem como sair daquela situação. Ela pode mais. Ou seja, quando você psicopata, quando você começa a ficar deprimido, você não quer voltar para o trabalho mais. São duas coisas diferentes. Você entende o que eu estou falando, Lu? Você se acostuma. Sim. A todo o seu café você está falando mal, você está reclamando, né? São coisas diferentes. Na verdade, tu estás encharcado daquela vibração, daquela energia, daquele comportamento do outro e tu passa a espelhar o comportamento do outro. Porque quando tu começa a despejar tudo isso, é porque o teu vaso interior está tomado. E aí tu começa a despejar. Só que ao despejar isso, tu começa a apresentar o mesmo comportamento ou até um pouco mais dolorido, porque tu vai repetir o que o outro faz e ainda vai reclamar. Sim, horrível. É horrível. Eu vi aqui, alguém perguntou aqui, eu vi só agora, alguém perguntou aqui, e quando o gestor, você fala que você está sobrecarregado, que ele não te escuta, deixa eu falar aqui um pouquinho do chefe tóxico, né? O chefe tóxico, em geral, ele pode ser um chefe inseguro, ele pode ser um chefe abusador, ele pode ser um chefe workaholic, tá? Então, assim, você precisa encontrar o quê? Seu chefe é tóxico, o seu chefe faz com que você não tenha vontade de levantar para ir trabalhar. Eu vi alguém perguntando aqui, quando chega domingo e você não quer ir para o trabalho porque você trabalha no lugar ou com alguém tóxico. Gente, troca de empresa. Quando começa a sentir isso no domingo, ó, começa a fazer transição de empresa. Gente, a gente precisa encontrar alternativas para lidar com essas pessoas. Se você tem um chefe que ele é altamente tóxico, você não consegue produzir com ele, você não vai sair do trabalho. Você precisa encontrar ferramentas de lidar com ele, entender como ele funciona, para tentar se comunicar de uma maneira melhor com ele, não entrar no jogo dele. E como que você não entra no jogo de pessoas tóxicas ou do seu chefe? Em primeiro lugar, fazendo aquilo que você tem que fazer. Segundo lugar, colocando limites. Você precisa colocar limite em qualquer relação que você tenha, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Né? Como que você coloca limites para um chefe? Você tem que dizer para ele, o combinado não foi esse, a gente estabeleceu determinada meta, olha, você vai me desculpar, mas eu hoje não posso ficar de novo até o fim do trabalho, né? Até depois do trabalho. Outra coisa, autoestima. Você precisa trabalhar a sua autoestima. Você precisa valorizar o profissional que você é e não deixar que o seu chefe diminua você ou que o seu chefe abuse de você. Olha, nunca. Eu costumo dizer, eu tenho um exemplo, eu conheço uma pessoa, eu costumo dizer sempre isso para falar sobre limites. Eu conheço uma pessoa que é uma das melhores pessoas que eu conheço, ser humano, tá? E ela conviveu com uma pessoa que não colocava limite algum para ela, algum. O famoso bonzinho.
sempre estava disposto a tudo, fazia tudo, 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 tudo. E eu vi uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, usar e abusar dele. Eu costumo dizer que ele me ensinou o quê? Que até mesmo uma boa pessoa, quando você não presta mente para ela vai abusar de você. Então, um chefe tóxico, um chefe abusivo, vale a pena perguntar o quanto você não cedeu. E se não está na hora de você começar a colocar limites. Tu estava falando em não entrar no jogo, e eu sempre gosto de trabalhar essa questão assim, ó. Tu está nesse nível. Quando tu vai falar, tu tem entendimento sobre esse nível. Quando tu pega uma pessoa tóxica, geralmente ela tem um nível moral aqui. Se tu fores descer e brigar aqui, ele sempre vai te ganhar. Porque é o campo dele, é o jogo dele, é as técnicas dele, é a habilidade dele. E tu, na tua inocência, na tua pureza, ou no simples desconhecimento daquele jogo pérfido, acaba caindo. Tu coloca o pé no laço. É horrível. Então o que tu faz? Tu tem que ser inteligente, mapear essa pessoa e aprender a lidar com aquilo sem ser reativo. Porque sistematicamente tu vai estar sendo provocado. Porque quando tu responde à provocação de forma desequilibrada emocionalmente, naquele momento tu entrou no jogo dele. Naquele momento tu está no campo que ele domina. E é naquele momento que ele te tem na palma da mão e que ele faz contigo o que ele quiser. Por isso, quando o manipulador, quando o vampiro, quando o chefe tóxico, quando o colega chato começar a trabalhar para que tu entre nesse nível, nesse momento é que tu tem que te desapegar e ser a Monja Coen. Exatamente. Te superar. É o momento da tua superação. Deixa ele reinando sozinho aqui. Tu não vive nesse reino. Tu vive nesse. E aí tu tá Exato, ela até fala, você falou da Monja Coen, ela até fala, o momento em que você consegue olhar para o seu chefe tóxico, para o manipulador, para quem quer que seja a pessoa tóxica e pensar, essa pessoa desperta tal sentimento em mim. Eu não vou deixar que ela faça isso comigo. Você está livre dela. Né? Exatamente. Eu não vou deixar. Porque tu tem que dar autorização, mesmo que ela seja inconsciente. É a tua postura, o teu comportamento é que libera, autoriza o outro a te maltratar. Seja no trabalho, em casa, nos amigos, e em assim, qualquer lugar. Lu, você falou isso, que assim, eu costumo sempre dizer, quando a gente está sob emoção, né? Quando a gente está movido pela emoção, dificilmente a gente consegue ser racional, dificilmente a gente consegue encontrar boas soluções. Então, assim, você tem que tentar sair da emoção, né? Até mesmo para você ler o outro, até mesmo, eu diria, para você conseguir enxergar o que o outro está fazendo com você. Porque muitas vezes você não consegue nem enxergar. Você sente raiva do seu chefe, você sente raiva daquela pessoa, mas você não consegue enxergar exatamente o que ela está fazendo. Ó, eu vou tentar falar mais ou menos. Vamos lá. Gente, eu sei que é difícil, eu sei que o dia a dia não é fácil. Lembrando aqui que o Carnal fala uma coisa que eu adoro. A fofoca, ela é, para os fofoqueiros, ela é uma maneira de se comunicar, tá? Nós fazemos alianças, nós fazemos amizades, nós fazemos negócios, nós interagimos através da fofoca. Dificilmente a gente vai estar sempre longe de um comentário aqui, de um comentário ali. Isso faz parte da vida. Você sempre vai falar aqui, ali, faz parte. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar no meio, né, sempre de fofoca, de intriga. Tá, isso é uma coisa. Agora eu vou para vocês. Vamos lá. Você chegou no trabalho, você não quer ir para o trabalho, porque você tem um chefe, não sei quem toca. O que você pode fazer? Vamos pensar. Primeira coisa, analisar. O que é que está me fazendo tão mal nessa empresa? É a empresa? Eu não gosto da empresa, porque aqui a gente tem muito bem. O quê? A cultura da empresa, Luciana. Seria bom você falar também comigo isso, porque eu tenho que ter uma visão sobre isso. Se a cultura da empresa é essa, ela vai permitir que tenham funcionários tóxicos. O ideal seria
que a cultura da empresa tivesse muito claro que esse tipo de toxicidade, essas pessoas sofreriam punição. Mas a gente vê muitas empresas que, inclusive, estimulam isso dentro da empresa, que são as chamadas de cultura tóxica. Por favor. Mas essas empresas, exatamente, recentemente, em 2019, eu fiz uma consultoria para uma empresa em que, vindo de fora, eu conseguia mapear certinho todos os problemas, todos os gaps, mas os diretores não conseguiam entender dessa forma. Para eles, aquele comportamento tóxico era o modus operandi da empresa por um motivo muito simples. A empresa só conseguia olhar para um dos elementos que fazem os teus indicadores, que era o resultado dos entregáveis. Não vou demitir esse funcionário porque ele é o meu melhor funcionário, é o que entrega mais, é o que vende mais, é o que dá mais resultado. Porém, o funcionário que mais disseminava discórdia e problema dentro da organização, o funcionário que mais fazia com que pessoas positivas e boas que pudessem crescer na organização, acabassem naturalmente chegando e dizendo assim, não quero mais trabalhar aqui, recebi uma outra proposta, vou embora. Mas a empresa mantinha um funcionário altamente tóxico, exclusivamente pelo seu entregável, sem entender que, talvez, a retirada daquele funcionário tóxico com alto entregável pudesse promover os outros 3 ou 4 que estavam na equipe a entregarem muito mais e dessa forma suprir aquele um e dar conta do recado. Mas isso é cultura organizacional. Exato. Tem um livro que se chama O Psicopata Corporativo. E ele fala das empresas que são psicopatas. E é muito interessante porque ele fala exatamente isso que você está falando. Então, assim, em geral, pessoas tóxicas, a não ser aquele fofoqueiro que só faz fofoca, toma café o dia inteiro. Mas, em geral, eles produzem, né? Eles são muito manipuladores, eles querem prejudicar todo mundo mesmo. E como hoje a gente tem empresas que elas estimulam isso, elas estimulam a competição, elas estimulam esse perfil psicopata. Né? Então, assim, a gente tem que entender que talvez você esteja numa empresa que a cultura da empresa é essa. E aí você precisa encontrar ferramentas, se você não quer sair da empresa, você precisa encontrar ferramentas para lidar com isso. Porque, gente, a gente vai encontrar pessoas tóxicas em todos os lugares da nossa vida. Onde quer que a gente vá, vão ter pessoas tóxicas. E a gente não pode ser, vamos dizer, vítimas disso, né? A gente não pode deixar que essas pessoas intoxiquem nossas vidas e a gente leve isso para nossa casa, a gente leva isso para nossa família. Por que essas pessoas adoecem, Lu? Por que a gente adoece por conta de uma pessoa tóxica? Porque a gente não resolve aquilo. A gente vai levando aquilo por muito tempo. Então a gente leva para casa, a gente chega em casa, a gente não consegue ficar com a nossa família porque a gente está pensando na pessoa e a gente vai levando. O fim de quando você convive num lugar tóxico ou com uma pessoa tóxica durante muito tempo é adoecer. E uma vez que a gente adoece, a gente vai precisar de tratamento psicológico, a gente vai muitas vezes precisar de tratamento medicamentoso. Então, assim, a gente precisa criar soluções para lidar com a toxicidade de fora. Gente, eu vi aqui a Pri falou, ninguém faz com você aquilo que você não permite. É isso mesmo. Não sejamos o Max Gellinger. O Max Gellinger ontem fez uma postagem, inclusive essa postagem dele saiu no bid do LinkedIn, falando justamente sobre se adequar à cultura da empresa. Então, se tu consegue um processo de adaptação à cultura, tu vai funcionar bem dentro da empresa. Agora, se tu não consegue um processo de adaptação adequado, naturalmente tu vai ser expurgado, ou porque tu não quer, ou porque tu vai ser desligado. E assim, são pequenos ecossistemas as empresas, em que ali habitam e coabitam pessoas com um pensamento muito próximo, muito similar nos seus complementos. Vejam, elas podem ser diferentes, mas sendo complementares e entregando resultado, e tu tolerando e aceitando viver nesse ambiente, tu vai produzir 10, 20, 30 anos e nem vai perceber que está dentro da organização. Porém, os tempos estão mudando e as pessoas individualmente estão exigindo muito mais
do seu ambiente de trabalho, das suas convivências. Desta forma, a organização se vê obrigada a mudar. A organização se vê numa sinuca de bico. Ou muda, ou daqui a pouco não vai mais ter profissional. E é o que acontece. Então eu vejo em algumas organizações assim, tchê, ali só tem problema. Sim, mas se tu for olhar individualmente cada um dos colaboradores, cada um deles tem aquela nuvenzinha negra em cima da cabeça. Exato. Lu, eu fui dar palestra de saúde mental em algumas empresas quando eu estive aí, e assim, é incrível, porque quando você vai falar de saúde mental, não tem como, você vai ter que falar sobre ambientes tóxicos, sobre cultura organizacional. Por quê? Culturas organizacionais tóxicas adoecem gravemente as pessoas. E as pessoas hoje em dia, elas já querem sim um ambiente mais organizado para se trabalhar, elas precisam disso. Porque é algo que eu vejo assim, antigamente, você entrava numa empresa e aquilo ali você tinha uma cultura da empresa, as pessoas, elas meio que aceitavam. Hoje em dia, né, as pessoas elas podem chegar, por exemplo, para o líder delas, né, para um diretor direto, para um superior direto, e colocarem, né, a situação que está acontecendo. Porque uma pessoa tóxica, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela prejudica todo o resultado de uma equipe. Ela prejudica todo um departamento. Então, assim, uma das coisas que eu queria dizer é que se você não consegue agir sozinho, se você não consegue fazer nada sozinho, tente fazer em equipe. Pegue alguns amigos, junte fatos e leve para um superior, né, direto, e tente mostrar que aquela pessoa, ela está prejudicando a equipe. Talvez essa pessoa só precise de um feedback. Ou talvez seja necessário que a empresa reveja que não é necessário mandá-la embora. Porque foi como você disse. Lu? Tá de volta, tá no ar. Voltou? Tá no ar, pode falar. Então a gente estava falando das empresas, mas muitas vezes a gente vai trabalhar numa empresa que tem uma cultura tóxica, a gente precisa do trabalho, a gente tem, sei lá, um bom salário, tem boas perspectivas, a gente não quer sair. Então, como eu estava dizendo, gente, vale a pena o quê? Parar e pensar. Por que eu estou me sentindo tão cansado? Poxa, eu gosto do que eu faço. Por que eu não estou conseguindo produzir? Por que eu chego em casa e fico falando para o meu marido, para minha mulher, para os meus amigos daquela pessoa? Sabe, uma autoanálise mesmo, de tentar entender o que é e quem que é que está intoxicando a sua vida. E você tem uma escolha, que eu disse, né? Você tem 3 coisas para fazer. Uma, tira da sua vida. 2, aprende com aquela pessoa. Ou 3, se intoxica. Tu sabe que tem uma coisa importante, as pessoas elas tendencionalmente olham para fora. O ambiente não presta, o fulano não serve, o ciclano não isso. E elas esquecem uma coisa fundamental. Elas, assim como são influenciadas pelo ambiente de trabalho, também influenciam. E aí eu sempre digo assim, nós reclamamos muito da influência tóxica. Mas, e quando tem aquela pessoa, pá, como é bom conviver com o fulano, pá, como é bom conversar com a Atena, olha como é legal assistir as lives do Luciano. Ou seja, as coisas positivas, as vibrações boas, as pessoas deveriam ser multiplicadores nos seus ambientes de coisas boas. A minha filha mais velha, já tem 24, mas eu nunca esqueço quando ela era pequena, ela tinha uns 7, 8 anos e dizia assim, pai, não dá para assistir jornal, é só sangue, tem que assistir desenho. E ela assistiu Tom e Jerry, né? Bastante. Então, assim, ó, nós podemos ter esse perfil dentro do ambiente de trabalho. Não é fugir dos problemas, mas enfrentá-los de uma forma com o pensamento positivo
e com o pensamento pragmático voltado para a solução. Ao invés de focar naquele mimimi, naquele chachachá, foca na solução. Ou seja, tá bom, vamos parar com isso aqui. Qual é o problema? É esse. Resolvido. Próximo assunto. E aí a gente dá um ambiente diferente, uma roda de giro numa velocidade diferente. Exatamente, Priscila. Para que lado tu olha? E o teu comportamento interfere diretamente nesse sistema. Tu não está sentado ali numa caixinha de vidro olhando a empresa e vendo os colaboradores, e vendo o chefe, e vendo o diretor, e vendo os clientes. Não, não. Tu faz parte desse ecossistema. Se alguma coisa não está boa, tu faz parte dessa coisa que não está boa. Aí entra esse autoconhecimento que a Atena está batendo em cima e que eu falo bastante também. Olha para ti e diz assim, tá, já entendi o que está acontecendo, mas eu, como disse a Atena, não vou entrar nesse jogo e eu vou entrar com a minha parte, com o meu espírito, com a minha colaboração, com a minha construção, com a minha visão de mundo positiva. E claro, né, vai acontecer das duas uma, ou tu continua na empresa ou tu não continua. Mas o importante é saber que independente onde se está, em estando ali, a gente dê o nosso melhor, faça o nosso melhor, na nossa concepção de coisas boas. Isso interfere diretamente. E quantas vezes eu já vi acontecer ambientes que eram ruins serem transformados pela entrada de um elemento que começou a dar uma dinâmica diferente. Exatamente. Eu costumo dizer assim, olha, quando eu trabalhava, eu sempre me dei muito bem com as pessoas e fofoca sempre foi uma coisa que eu sempre mantive distante, que eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou a conquistar aquilo que eu queria, onde por onde eu passei. E quando alguém vinha fazer fofoca pra mim, vinha falar alguma coisa, eu falava, ai, olha, sinceramente, ai, eu não sei, eu não conheço, eu não gosto. Eu fui muitas vezes almoçar junto, sozinha, quando tava algum conflito na empresa. E assim, o que eu comecei a observar? No momento em que eu comecei a cortar isso na minha vida, essas pessoas vinham conversar comigo de outras coisas. Então, de repente, você começa a descobrir outras coisas da pessoa, a pessoa de você. É aquela coisa da sua postura de não alimentar isso. E aquilo é uma coisa muito importante a gente dizer também, que assim, a gente está falando de relações tóxicas, colegas tóxicos, coisas assim, que intoxicam a nossa vida, mas, que foi como eu disse, você se acostumou a reclamar daquilo, você está acostumado a o tempo inteiro falar, ai, porque aquela pessoa é isso, porque eu não sei quem é isso, porque meu chefe é aquilo. Outra coisa que é muito importante a gente dizer aqui é quando você adoece por conta de uma empresa tóxica ou de um ambiente tóxico ou de pessoas tóxicas. Aqui você vai ter uma empresa ou pessoas abusivas, tá? Pessoas que vão diminuir o seu valor, pessoas que vão te manipular, chefes que vão te assediar moralmente. Ah, isso são duas coisas diferentes que é importante a gente saber. Então, assim, tanto o que eu estou falando quanto o que você está falando, não vai funcionar para quem já adoeceu, para alguém já desenvolveu uma síndrome do pânico, não quer ir para o trabalho por conta disso, para quem está deprimido, para quem desenvolveu... O burnout é um exemplo. Um burnout, para quem desenvolveu um transtorno de ansiedade, né, por conta de alguém ou de um ambiente tóxico. Você, quando você já adoeceu, você já não tem mais, eu digo que assim, não deixe você chegar nesse estágio em que você já não tem mais forças. Tente sair antes dessa situação. Seja saindo da empresa, ou se você não for sair da empresa, vá buscar ajuda. Porque assim, eu comecei escrevendo no LinkedIn, hoje eu faço vídeos para falar sobre os perfis, né, das pessoas, tem ajudado muita gente, porque eu recebo muita mensagem. Eu posso te dizer que todos os meus coaches, os meus pacientes, todos, o maior problema de todo mundo é o quê? A culpa está sempre no outro. No que o outro faz para mim, eu não cresço por causa do outro, eu não faço por causa do outro, por causa do mundo, né? E aí, quando você começa a trabalhar com a pessoa, não é o outro, é você. Você se transforma. Eu tive uma pessoa que eu atendi, que ela tinha enxaqueca crônica, e ela tomava muitos remédios. E assim, a partir do momento que ela mudou a postura dela, foram anos, assim. A partir do momento que ela mudou a postura dela e ela começou a ver que a responsabilidade estava nela, as enxaquecas desapareceram. Não que isso vai acontecer. Ela tomou as rédeas. Tomou as rédeas.
ela tomou as rédeas da vida, né? É comigo, não é com o outro. Então, assim, gente, uma coisa muito importante, vamos parar, tá? Não tô dizendo aqui que vocês não têm razão de, quando vocês têm uma pessoa tóxica do lado de vocês, derrubar vocês, puxar o tapete de vocês, um preguiçoso que não faz nada, fica nas suas costas, ativo, mas assim, afastem, vocês podem fazer. Ano. Então, concluindo, o que eu queria dizer era, encontrem alternativas. Luz, tá me ouvindo? Atena, tá me Ouvindo? ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos fazer a pose para fotinho? Vamos fazer uma pose para fotinho para o pessoal nos multiplicar na rede? Amei! Pose para foto! Yes! Fizeram a fotinho aí? Porque se não fizeram eu vou sair da pose. Atena, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado mesmo, porque tu é uma grande amiga. Te conheci pelo LinkedIn e eu gostaria de reforçar para todas as pessoas. É uma ótima oportunidade para fazer grandes amigos. Somos Tu é uma grande amiga. A Priscila Couto, que está aqui nos assistindo, é outra grande amiga. Então, assim, ó, utilizem as redes sociais para construir laços fortes de amizade. Porque mais do que grana, mais do que trabalho, mais importante é as relações afetivas positivas que nós construímos. Tuas palavras para encerrar a live. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês e a gente se vê em breve. Eu e o Luciano vamos fazer mais lives juntos, né? Te digo a mesma coisa, é sempre um prazer estar com você, meu amigo.